Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que vai orar comigo. Hoje nós vamos começar uma nova etapa, uma nova fase de leitura da Bíblia. Nós vamos começar a ler o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele é um livro que nos ensina a ter sabedoria, né? E eu vou ler esse livro, capítulo 1, eu vou dividir, eu não vou ler todo o capítulo, porque eu quero esmiuçar esses versículos, eu quero entender, eu quero me expressar bem para vocês, entende? Então, que Deus nos dê sabedoria, né, para esmiuçar cada verso desse livro, cada versículo, cada capítulo, que a gente se deleite na palavra e aprenda, né? E aprenda qual é o princípio da sabedoria que nos fala nesse livro. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê discernimento para entender tudo que tem, tudo que contém nesse livro. Amém? Vamos fazer a leitura então, nos coloquemos em espírito de oração. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos provérbios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém, aleluia, por esses versículos. Pai, obrigada por essa leitura, obrigada por nos deleitarmos na Tua palavra, pelo privilégio de abrir a Tua palavra e podermos meditar em cada verso. Nos dê sabedoria, Senhor, conforme está na Tua palavra. Nos dê todo o princípio da Tua sabedoria, que a gente coloque em prática tudo que aqui iremos aprender. Nos orienta, nos ajuda, nos capacita a sermos cada dia mais sábios na nossa vida diária, nas nossas aflições, nas nossas decisões. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como eu já falei, o capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, ele vai nos ensinar o princípio de ter sabedoria. Esse é o tema principal do livro de Provérbios. É a sabedoria aplicada nas experiências cotidianas da nossa vida. É isso que nos ensina esse livro de Provérbios. Salomão, ele é o principal autor, ele instruiu seus filhos de maneira singular e prática, dando a eles um manual do bom viver. Seus conselhos se estenderam a todos os filhos de Israel e ainda hoje nos alcançam. O temor a Deus é a fonte da sabedoria. Por isso, somente os que ouvem alicerçam a vida na direção de Deus podem ser considerados sábios. As mensagens objetivas e expressivas do livro de Provérbios são ferramentas importantes para o completo desenvolvimento humano. Do verso 2 ao verso 6, Provérbios ele é dirigido a todo aquele que deseja enxergar e reagir às circunstâncias diárias
como o próprio Deus enxerga e reage. Essa é a característica da sabedoria, e ela não está associada ao grau de instrução, não está associada a um nível cultural ou capacidade intelectual. Quem deseja alcançá-la e obter os seus benefícios deve buscá-la por intermédio de um relacionamento com Deus e a prática da sua palavra. Somente desse jeito a gente consegue obter, a gente consegue alcançar os benefícios de ter sabedoria, conforme a palavra de Deus. Porque não é a sabedoria humana, é a sabedoria que vem do alto, que vai nos capacitar. No verso 7, que fala sobre o temor do Senhor, nos ensina, né, que temer a Deus não é sentir medo dele, mas ter um profundo respeito e reverência ao seu nome. É se submeter todo dia plenamente a ele e a sua palavra, com amor e obediência, renunciando a tudo que desagrada a Deus. Viver a vida cristã, viver em obediência a Deus, é abrir mão das suas próprias vontades, é abrir mão do mundo, é viver caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Isso é que a gente aprende todo dia, por mais difícil que seja, irmãos, porque é difícil. A gente precisa perseverar, a gente precisa nos alimentar. E como isso acontece? Lendo a palavra, meditando na palavra, colocando em prática aquilo que a gente aprende, porque não basta somente abrirmos a Bíblia, lermos e decorarmos versículos e não colocar nada em prática. Precisamos entender que a sabedoria que Deus nos mostra aqui não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria do alto. É buscar uma vida de obediência e santidade. E aquele que faz isso, aquele que teme ao Senhor, aquele que o ama, ele alcança a sabedoria do alto, porque passa a viver de maneira sadia. Ele passa a viver de acordo com o justo e perfeito caminho de Deus. Como é bom, né, irmãos, a gente entender que somente através da palavra a gente vai alcançar a sabedoria que vem do alto. A gente que vai entender essa bênção, né? Porque é uma bênção que Deus derrama sobre a gente, sobre aquele que o busca, sobre aquele que procura ter um relacionamento com ele de intimidade, buscando respostas na palavra e em oração, se abrindo ao Pai, né? Abrindo seu coração. Porque quando a gente ora a Deus, quando a gente entra no nosso secreto e fala com o Senhor, a gente rasga o nosso coração. A gente fala para Ele tudo que nos aflige, tudo que nos incomoda, tudo que fizemos de errado. A gente clama pelo seu perdão, pela sua misericórdia e pela glória dele, pela graça que ele derramou sobre nós. Ele derrama sobre todos a sua misericórdia, porque graças a ela nós estamos de pé, né? Porque nós não merecemos nada, mas a sua infinita misericórdia, que dura para sempre, nos anima, nos ajuda a perseverar. Mas isso só acontece se você decidir buscar. Fé, irmãos, é decisão. Fé é escolha. Você decide andar no caminho de Deus, ou você decide continuar
no mundo. Busque o Senhor, meu irmão, minha irmã. Busque entrar na presença dele, rasgue o seu coração e medite na palavra, para que a gente busque, para que a gente entenda o que é sabedoria que vem do alto. A gente precisa ter intimidade com o Pai. A gente precisa ter respeito, um profundo respeito e reverência ao seu nome. Amém, queridos? É isso que eu aprendi na introdução, né? Nos primeiros versículos do livro de Provérbios, do capítulo 1. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha te ajudado a começar a entender e a fazermos essa caminhada do livro de Provérbios. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.